Boa noite. Boa noite. 5 mil sem teto fazem manifestação agora na Avenida Paulista. O dólar segue em alta e atinge a maior cotação dos últimos 9 anos. Governo pede urgência ao Congresso para aprovar fim da meta fiscal. Motorista acusado de atropelar 15 pessoas em São Paulo se entrega à polícia. Prefeito Haddad anuncia acordo para padronizar sacolinhas de plástico nos supermercados. Pelé sofre cirurgia de emergência, retira pedras dos rins e está passando bem. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da CUT realizam ato na região da Avenida Paulista por reforma política. Cerca de 5 mil pessoas participam do ato. Eles vão marchar da Paulista até a Praça da Sé, no centro de São Paulo. A avenida está totalmente bloqueada a partir do MASP, no sentido Consolação. O ato pede reforma política e, segundo o MTST, é uma resposta do movimento aos ataques da elite. Mais informações ainda nesta edição do Jornal da Gazeta. E uma reintegração de posse interditou vias do centro da cidade. A reintegração foi de um prédio invadido no Brás e aconteceu por volta das 6 horas da manhã. Cerca de 200 pessoas viviam no local. A ação, feita por ordem judicial, foi acompanhada pela Polícia Militar e ocorreu de forma pacífica. Segundo a CET, a rua Venceslau Brás, onde fica o prédio invadido, ficou completamente bloqueada e atingiu a Avenida Rangel Pestana, no sentido centro. E de acordo com a SP Trans, 27 linhas de ônibus tiveram que desviar o trajeto. O imóvel desocupado pertence à Igreja Católica e, segundo a Arquidiocese de São Paulo, a reintegração foi solicitada para a reforma do prédio. A fuga de guerras faz crescer o número de imigrantes no Brasil. Para se ter uma ideia, só da Síria, toda semana chegam de 2 a 3 famílias ao país. Além dos que buscam refúgio, é cada vez maior o número de famílias que fogem da extrema pobreza em seus países de origem. Em São Paulo, os governos municipal e estadual, além de ONGs, mantêm centros de acolhimento a esses imigrantes, para que eles possam se integrar à sociedade. Entre os serviços oferecidos estão aulas de português. Ahmad está no Brasil há quase um ano. O jovem de 28 anos fugiu da Síria porque iria servir o exército em meio à guerra civil que se instalou no país. Fiquei 3 meses no Líbano tentando viajar. Finalmente consegui o visto para viajar ao Brasil porque conhecia um amigo. Ele tinha tio aqui no Brasil. Formado em engenharia biomédica, ele só conseguiu trabalho aqui como técnico em informática. Assim como ele, muitos outros jovens sírios, também fugidos da guerra, estão tendo o primeiro contato com o português. O curso é oferecido pela Mesquita da Liga da Juventude Islâmica do Brasil, no bairro do Brás. A gente tenta, por mímica, ou usar uma dessas línguas que eles têm para os próprios falantes de árabe, eles vêm às vezes com inglês, então a gente usa essa língua franca também para auxiliar um pouco nas aulas, né? Mas não aula totalmente nessa língua, né? A gente força o uso do português. Segundo a ONU, 3 milhões de sírios já deixaram o país fugindo da guerra civil desde 2011. O Brasil já acolheu 1.250 deles. Com isso, os sírios se transformaram no maior grupo de refugiados vivendo em território nacional. Aprender a língua está longe de ser a única dificuldade dos que chegam por aqui. A maior dificuldade é a moradia, né? Que se tiver é caro, né? Muitas pessoas sediaram casas, né, para receber. E a gente coloca 3, 4 famílias às vezes numa casa. Outro espaço que recebe imigrantes na capital é a nova casa de acolhida da prefeitura na Bela Vista. Na vizinhança funciona outra casa de passagem mantida pelo governo do estado com capacidade para 50 pessoas. Mas a referência dos estrangeiros que chegam em busca de refúgio ou ajuda humanitária ainda é a igreja no Glicério, onde funciona a Missão Paz, que só neste ano recebeu 6 mil imigrantes de vários países.
Moda produzida na periferia de São Paulo conquista a preferência dos adolescentes. E é cada vez mais comum grifes surgidas nessas regiões fazerem sucesso entre os jovens. Identificação com produtos locais e preços mais acessíveis estão por trás dessa tendência. Luxo, dinheiro, ostentação. Combina, né, com a camiseta, com o boné, é o kit que todo mundo quer ter aqui. A gente que é artista, que canta na noite e nas baladas não pode faltar o brilho, porque a balada ela tem essa coisa, né, do glamour e tal. Para os jovens da periferia, querer vestir os símbolos de riqueza não é nenhuma novidade. Mas usar a moda, criada no bairro onde nasceram, pelo menos aqui em Guaianazes, no extremo leste, aí já é recente. É orgulho mesmo, ele morou aqui, tem a loja dele aqui, expandiu, tem vários lugares. Jefferson é o criador da marca, que existe há 1 ano e faz sucesso com famosos do mundo do futebol e da música, como o MC Guimê. Se até hoje, usando pequenos artistas ou até grandes, nós não sabemos até onde a gente pode chegar. O estilo das roupas é inspirado em rappers dos Estados Unidos. Antes, Jefferson tinha uma loja de celular e não tinha experiência nenhuma no ramo. Roupa, uma marca própria? É sonhar, trabalhar, acordar cedo, dormir tarde, às vezes nem dormir e correr atrás, que o nosso sonho é o nosso sonho. O potencial das regiões carentes de São Paulo para a moda já existe faz tempo, só faltava ser descoberto. Afinal, aqui tem quem costure, quem crie e principalmente quem compre. Uma das primeiras experiências foi essa marca aqui do extremo sul da cidade, no Capão Redondo. E aqui, há 15 anos, a identidade da quebrada mostra que faz sucesso. A gente quer passar uma boa imagem, né? Que a periferia também não é tão ruim, a gente também sabe escolher uma coisa boa, a gente não é largado. Eu ouço as músicas aí do pessoal, né? O respeito, humildade do pessoal, eu curto mesmo. Saí de longe lá pra vir buscar. De onde você veio? Eu vim lá de Moema. O cara dirigia um ônibus, mas ele, quando ia comprar uma roupa, tinha que ser de surf, sabe? O que tem a ver surf com o cara que dirige ônibus, que mora na periferia? Então a ideia da marca era trazer isso pro cara, uma identidade dele, uma coisa que conversasse com ele. O escritor Ferrez é o criador da marca que prestigia a mão de obra local e reserva parte dos lucros para investir em eventos culturais no bairro. De cara, Ferrez sofreu resistência, ouviu que o negócio não daria certo. Mas, desde então, já recebeu 3 ofertas para vender a empresa e recusou todas. Quer manter a identidade da quebrada preservada, mas sem restrições de onde possa ir. Ano que vem, terá suas invenções até no Japão. Em vez de ter uma coisa americana na camisa, a camisa fala, seja mais um leão conquistador. A camisa traz um pouco de autoestima para as pessoas. Dobra o número de multas aplicadas pelo tráfego irregular de veículos em faixas de ônibus. A comparação foi feita com dados de janeiro a setembro. Segundo a CET, foram 858 mil casos entre janeiro e setembro deste ano, enquanto que no mesmo período do ano passado foram registrados 424 mil. A CET afirma que aumento de multas aplicadas se deve à mudança na logística do trabalho dos técnicos e à maior presença da companhia em bairros periféricos de São Paulo. Já o número total de multas na cidade subiu 8,5% nos 9 primeiros meses deste ano em relação ao ano passado. Até setembro de 2014, foram 7 milhões e 800 mil multas, o que significa 627 milhões de reais arrecadados. As multas mais frequentes foram por excesso de velocidade e por desrespeitar o rodízio. Presidente Dilma Rousseff desembarca na Austrália para a reunião do G20. Antes de chegar à Austrália, Dilma fez escala em Singapura e visitou o complexo portuário do país, que é o segundo maior investidor asiático no Brasil. Por volta das 9 da noite, horário local, 9 da manhã no horário de Brasília, a presidente chegou à cidade de Brisbane, na Austrália.
No sábado, antes da inauguração da cúpula do G20, Dilma planeja se reunir com membros dos países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos próximos dias, a presidente também irá participar de encontros privados com os presidentes dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin, e com a chanceler alemã, Angela Merkel. O G20 irá acontecer no final de semana e terá como tema principal a retomada do crescimento da economia mundial. Tribunal de Contas da União sugeriu, em 2009, bloqueio de recursos destinados a obras da Petrobras devido a irregularidades. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, o alerta foi dado pelo TCU com relação ao orçamento que seria destinado a 4 obras da petrolífera no ano seguinte. Na época, o ex-presidente Lula, contudo, vetou dispositivos da lei orçamentária aprovada pelo Congresso que impediriam os repasses. A decisão permitiu que pouco mais de 13 bilhões de reais fossem liberados para as obras da estatal, embora auditorias feitas pela Corte de Contas tivessem detectado superfaturamento e várias outras irregularidades. No total, 6 bilhões de reais foram destinados à construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, que, segundo investigações da Operação Lava Jato, foi a fonte de desvios de verbas para partidos da base aliada. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Não faz tanto tempo assim. No dia 24 de outubro, a revista Veja publicou na capa que a delação premiada do doleiro Alberto Youssef permitiu que se soubesse que o presidente Lula da Silva e a sua sucessora Dilma Rousseff tomaram conhecimento da roubalheira toda na Petrobras. Houve uma grande grita, golpe, a Veja foi apedrejada porque isso foi uma tentativa de mudar o resultado da eleição. E hoje, 17 dias depois, o jornal Estado de São Paulo publica que em 2009, há 5 anos, durante o governo Lula, o TCU, Tribunal de Contas da União, que não é um órgão da Justiça, é um órgão do Legislativo, assessor ao Legislativo, sugeriu ao Congresso Nacional que tirasse do orçamento verbas para a Petrobras, inclusive para a refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, porque foram auditadas as verbas e elas não eram lícitas, não eram regulares. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a chefe da Casa Civil à época, Dilma Rousseff, o então presidente vetou os artigos que o Congresso aprovou, não permitindo esses repasses. Agora, você me diga, se o presidente teve o trabalho de vetar e ainda falar mal do Tribunal de Contas, dizer que o Tribunal de Contas queria mandar no Brasil e etc., ele não sabia o que estava acontecendo na Petrobras? E como você sabe, tudo o que passa para o presidente assinar vai primeiro para a Casa Civil, que era ocupada pela Dilma. Não sabia? Olha, isso no Japão, nos Estados Unidos, já poderia ter levado os dois a pedir desculpas ao distinto contribuinte e dizer que realmente houve ali um engano de memória agora, quando eles não se lembraram mais que, à época, eles sabiam. Você não acha? Pois é, temos aí mais um fim de semana pela frente. Eu voltarei direto ao assunto aqui na terça-feira. E até lá. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, aprovou nesta quinta-feira calendário especial para acelerar a tramitação do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, abandonando a meta fiscal acertada no início deste ano. Pela proposta apresentada pelo relator, senador Romero Jucá, o texto vai estar pronto para ser levado ao plenário do Congresso a partir de 25 de novembro. A votação deve enfrentar resistência da oposição, que ameaça ir à justiça contra o abandono da meta fiscal. O projeto foi encaminhado ao Congresso pelo Executivo com pedido de urgência devido ao déficit de 20 bilhões de reais acumulado nas contas públicas até setembro. Para o relator, o ajuste é fundamental não só internamente, mas também para sinalizar ao exterior o equilíbrio e a responsabilidade fiscal do Brasil.
Prefeitura de São Paulo anuncia a criação de uma sacolinha plástica padrão para ser usada em todos os supermercados da cidade. Os estabelecimentos ficarão proibidos de usar outro tipo de sacolinha. As empresas e fabricantes têm 60 dias para padronizar o produto. A mudança começa a vigorar apenas nos supermercados, mas a ideia é expandir para todos os pontos comerciais da capital. O consumidor deve usar a sacolinha padronizada apenas para jogar lixo reciclável. Para colocar lixo orgânico, como restos de comida, o consumidor ainda terá que arrumar outro tipo de saco ou sacola plástica. A crise hídrica está aquecendo o mercado de materiais de construção. O setor espera fechar 2014 com desempenho 3,5% superior ao do ano passado, principalmente pelo aumento da venda de caixas d'água. Em São Paulo, já começa a faltar o produto nas lojas. Não falta trabalho para seu Roner nos últimos tempos. Especialista em obras e reformas hidráulicas, ele recebeu mais que o dobro de pedidos para instalação de caixas d'água comparado ao ano passado. Aumentou bem a procura, né? Quem tem caixa d'água está querendo colocar mais uma, né? Para uma, duas. Tem gente colocando no quintal caixa d'água, né? Mas ele explica que apesar da grande procura, nem sempre é possível fazer o serviço, por causa da falta de estrutura das casas. Vamos fazer um puxadinho, chega uma hora que não dá, não tem como você colocar a caixa d'água, né? Nesta quarta-feira, o secretário de Recursos Hídricos do Estado, Mauro Arce, disse que para não faltar água em casa, todo consumidor deveria ter uma caixa que pudesse garantir o abastecimento por 24 horas. Segundo ele, a Sabesp vai continuar a reduzir a pressão à noite. O problema é que com a crise hídrica em São Paulo, começou também uma corrida pelo produto. É o caso desta loja de construção na zona leste da capital. Olha, essa aqui é a parte do estoque da loja e só sobraram 4 caixas d'água das grandes, 3 de 1.000 litros e essa aqui de 500 litros. Só que as menores, de 250 litros e 310 litros, as mais procuradas, estão em falta. A loja já fez o pedido para o fabricante. O problema é que há quase um mês elas não vêm por causa da grande demanda e os clientes estão reclamando. Não estão conseguindo atender o pessoal, público, né? Tem muito pedido de caixa d'água ainda. Dona Regina diz que os produtos devem chegar com o preço novo, mais salgado. Uns 9% vai ter de aumento, né? Olha, até a caixa usada já entrou aqui na negociação, né, seu Valdeci? Tem gente que topa, então, levar a caixa mesmo que tenha sido usada. Usada, a pessoa pede porque não tem como arrumar nova e a velha está um pouco mais barata e dá para ser utilizada, né? E antes mesmo do fim da reportagem, olha só o estoque, já ficou menor. Seu Roner garantiu a dele. Agora não falta mais água, então? Agora não falta mais água. Agora vai ter água até em cima do carro agora. Tá joia? Todo o estado de São Paulo teve mais um dia de tempo abafado. As chuvas começaram a partir da tarde e chegaram a ser bem fortes em alguns momentos. As zonas norte, sul e oeste e região central chegaram a ficar em estado de atenção para alagamentos. Para amanhã, há mudanças previstas com a chegada de uma frente fria. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. A temperatura cai e o tempo fica firme na maior parte do sul do país. Já no sudeste, a frente fria avança pela costa, trazendo mais chuvas e baixando as temperaturas. Há risco de pancadas fortes e ventania, principalmente entre o Espírito Santo e Minas Gerais. E essa frente atinge também o sul da Bahia e mantém o tempo chuvoso. No norte do país, pode haver temporais entre o Acre e Rondônia. A máxima não passa amanhã dos 21 graus em Curitiba, 26 em Belo Horizonte, mas chega aos 31 graus em Maceió e aos 32 em Fortaleza, com muito sol e céu azul. Já em São Paulo, o tempo ainda fica abafado no interior, com pancadas de chuva isoladas. A máxima chega aos 31 graus em Votuporanga, na região central 31 em Bauru e no sul e no leste paulistas a temperatura cai amanhã e o dia fica nublado com chuva fraca. Máxima em torno dos 23 graus em Sorocaba e dos 24 nas cidades do litoral.
Aqui na Grande São Paulo, a temperatura também vai cair. Nessa madrugada, mínima de 17 e máxima amanhã de 22 graus. E aos poucos, o sol volta a aparecer no fim de semana. No sábado, máxima de 23, ainda com muitas nuvens. E no domingo, máxima de 24, com sol e tempo firme. Na segunda-feira, a máxima prevista é de 24 graus. Voltamos a falar da manifestação do MTST que tomou a Avenida Paulista. Os manifestantes fecham os dois sentidos da avenida neste momento. A polícia estima que o ato tenha entre 5 mil e 7 mil pessoas. Já o MTST fala em 12 mil manifestantes. A concentração aconteceu no vão livre do MASP. A CT pede que os motoristas evitem a região. De acordo com o MTST, o protesto é uma resposta às manifestações da direita. Eles também pedem que a presidente Dilma Rousseff implemente as reformas prometidas na campanha. Segundo o movimento, a marcha vai passar pela região dos Jardins. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, suspendeu hoje a venda de 65 planos de saúde de 16 operadoras. A suspensão vale por 3 meses. O descumprimento de prazos de marcação de consultas e de cirurgias é o principal motivo da punição. As operadoras também poderão ser multadas entre 80 mil e 100 mil reais. Os beneficiários dos planos não são afetados. As empresas apenas são impedidas de aceitar novos clientes. A relação completa dos planos suspensos está no site da ANS. Polícia Federal investiga se houve vazamento da prova de redação do Enem. As denúncias começaram a circular nas redes sociais. Alguns estudantes disseram que receberam fotos da prova, deixando claro qual era o tema da redação, 1 hora antes de começar o exame no domingo. Sobre a denúncia, o ministro da Educação, Henrique Paim, declarou que já foi aberto um inquérito para apurar o assunto e que está seguro sobre a boa condição de todo o processo de aplicação da prova. Cerca de 6 milhões e 200 mil pessoas participaram do Exame Nacional do Ensino Médio neste último fim de semana. Um dos responsáveis pela implementação das ciclovias em Nova York está em São Paulo para uma série de atividades e palestras. Ele foi entrevistado por Renata Falzoni e Felipe Meirelles. São Paulo recebe mais um importante personagem quando o assunto é solução para a mobilidade urbana. Trata-se de John Orcutt, ex-diretor de políticas públicas do Departamento de Transportes de Nova York entre 2007 e 2014, período em que a cidade se transformou. Está no seu currículo o resgate e ocupação dos espaços públicos daquela cidade e o sucesso da implantação das bicicletas compartilhadas, as City Bikes. 10 years ago in New York, everybody said, it's not just in our culture to do this streets for people. We're not going to do that. And it turned out they were really wrong. People in New York wanted these things. There was a huge suppressed demand for public space, for better bicycling conditions, for safer walking conditions. So we figured out how to do these things really fast. John participou de oficinas com profissionais da CT e das subprefeituras, um convênio com a Prefeitura de São Paulo e o ITDP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. A ideia é que esses 3 públicos interajam nessas oficinas e interajam também com a experiência de dar oportunidade para as pessoas de terem opções de transporte para além do automóvel e do transporte público. São Paulo e Nova York são 2 cidades completamente diferentes entre si. Mas quando se trata de quebrar o paradigma da mobilidade urbana, os desafios são muito semelhantes. Essa é a mais recente ciclovia de São Paulo. Liga o Jabaquara ao centro da cidade. Está me ajudando bastante para ir para o trabalho bem rápido. Se não tivesse tartaruga, seria melhor porque não atrapalharia muito o trânsito. Mas a iniciativa é boa. Uns pontos são bons, né? Mas outros afunila muito para quem está passando de carro. Moto, então, nem pensar. Estão usando ali agora. Por exemplo, a faixa de bicicleta. Tá bem complicado. Nos horários de pico tá atrapalhando um pouco os motoqueiros. Teria que melhorar muita coisa primeiro antes de colocar uma ciclofaixa. Não simplesmente pintar uma faixa e colocar uma ciclofaixa e achar que está tudo certo. Eu ando de bicicleta, São Paulo não comporta bicicleta e carro. Então tem que ter um lugar isolado para a bicicleta poder andar e seguro.
E a Prefeitura começou a apagar a ciclovia pintada na Praça Vila Boim, em Higienópolis. De acordo com reportagem do jornal Folha de São Paulo, a ação atendeu a um pedido dos comerciantes do entorno, que reclamavam que a via de ciclistas atrapalhava o fluxo de clientes. Já segundo a CT, uma nova adequação na ciclovia está sendo implantada na região. Pelo novo traçado, quando a ciclovia passar pela rua Armando Penteado, ela seguirá à esquerda pela rua Aracaju e, na sequência, vai virar à direita na rua Piauí. Robô da Agência Espacial Europeia envia as primeiras imagens a partir da superfície de cometa. Os primeiros dados enviados hoje revelam que o robô funciona bem, mas está num terreno muito inclinado ou arenoso. Provavelmente por isso, quicou 3 vezes, não conseguiu lançar as âncoras e se deslocou cerca de 1 quilômetro. Essa zona recebe menos luz solar que o esperado, o que obrigou à utilização de uma bateria. A agência também divulgou um som captado pela nave chamado de música pelos cientistas. O canto do cometa se tornou uma febre na internet. O som é inaudível para os humanos e precisou ser aumentado 10.000 vezes. Ele seria produzido pela atividade do cometa, que solta partículas neutras no espaço que colidem com outras partículas de alta energia. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. São Paulo apenas empata com o Internacional e perde a chance de encostar no líder Cruzeiro. O jogo foi marcado por críticas à arbitragem. Celso Cardoso. É isso aí, Estela. Para variar, como se diz na linguagem do futebol, o juiz não agradou ninguém, principalmente os são paulinos. O resultado também foi ruim para os dois times. O São Paulo ficou mais longe do título e o Inter em situação delicada na briga por um lugar na próxima Libertadores da América. Apesar do bom momento do tricolor, que briga para ser campeão brasileiro e da Copa Sul-Americana neste fim de ano, apenas 22 mil torcedores vieram ao estádio. Mas nem o grito de 60 mil vozes são capazes de fazer a diferença quando a noite não é do São Paulo. A começar pela bola alçada à área por Alex, que termina na cabeçada de Paulão. 1-0 Inter com um gol marcado em completo impedimento. Não pode, né? Um bandeira que é da FIFA, né? Errar desse tamanho. Então, esse tipo de erro, volto a repetir, não dá para aceitar porque foi muito grosseiro o erro, né? O Weber, para mim, é um grande árbitro, né? A situação é que dizem que ele errou no nosso gol, estava impedido. Mas mesmo quando é o erro, há o erro do treinador, há o erro do goleiro, do zagueiro, do atacante, né? O nervoso toma conta quando as coisas começam a dar errado. Olha o que fez Luiz Fabiano. Sorte dele que o árbitro não viu. O nervoso do camisa 9, que poucas bolas recebeu no primeiro tempo, passou no comecinho do segundo, quando ele mandou para a rede o cruzamento de Hudson e empatou o jogo. O desespero bateu quando a placa de 4 minutos de acréscimo foi levantada. Faltava pouco tempo, que virou menos ainda depois da confusão que resultou na expulsão de Fabrício. A bola pouco rolou depois que tudo se acalmou. E Heber Roberto Lopes colocou um ponto final na partida. A diferença para o Cruzeiro caiu para 4 pontos, mas se o São Paulo tivesse vencido, apenas 2 separariam o tricolor do líder do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o técnico Muricy Ramalho não joga a toalha. Ele ainda acredita que o time possa alcançar a Raposa, que tem 2 jogos seguidos fora de casa, contra o Santos e contra o Grêmio. Não está tão assim longe, então não é impossível, né? E na primeira partida da decisão da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro saiu na frente do rival Cruzeiro. O time dirigido por Leverkusen construiu uma bela vantagem. Pode até perder o segundo jogo no Mineirão por 1 gol de diferença, que ainda assim ficará com o título inédito do torneio. Veja os gols. Graças a Luan, tem grito de gol na boca de quase todo mundo no Independência. Nem por isso os fanáticos relaxam. É sofrimento lance a lance.
Loucura coletiva quando o Dátulo amplia para o Atlético. Tá aí a vitória merecida do Atlético Mineiro. O Cruzeiro também, que não jogou bem. Os principais jogadores não estavam bem na partida também. E o Atlético fez o seu papel, mereceu a vitória. O Everton Ribeiro, por exemplo, é um jogador que está abaixo do que vinha produzindo. De Ricardo qualquer Goulart forma, também. o próprio Atlético serve como referência para o Cruzeiro. Nas últimas duas fases, quartas de final e semifinal, perdeu o primeiro jogo por 2-0, tomou um gol na segunda partida e mesmo assim se classificou goleando por 4-1 Corinthians e Flamengo. Cruzeiro pode fazer o mesmo, tem time para isso. Sobre a arbitragem de São Paulo e Internacional, realmente São Paulo tem toda a razão para reclamar. O impedimento daquele, inaceitável. Era visível, o auxiliar realmente não marcou porque não quis. E no caso do Galo, caiu no outro, tá morto mesmo, né? Pois é, agora a história é no Mineirão. Vamos ver como ele se sai. Aliás, no Mineirão também ele foi bem, contra Corinthians e contra o Flamengo. E depois de meses de investigação, o Comitê de Ética da FIFA divulgou hoje um relatório sobre a suspeita de compra de votos na escolha das sedes dos Mundiais de 2018 e 2022. E segundo a entidade que regulamenta o esporte mais popular do planeta, a suspeita de suborno durante a votação das sedes não foi confirmada. De acordo com a FIFA, sedes das Copas do Mundo de 2018 e 2022 na Rússia e no Catar, respectivamente, estão asseguradas. Suspeitas de compra de votos no pleito que escolheu esses países motivaram o Comitê de Ética da entidade a fazer uma investigação que ouviu mais de 75 testemunhas, reunindo cerca de 200 mil páginas sobre o caso. O resultado final desse trabalho surgiu hoje, quando o órgão máximo do futebol divulgou um relatório afirmando que não houve nenhuma violação ou descumprimento das normas impostas na escolha das sedes dos mundiais. No site da FIFA, um dos diretores de ética da entidade, Hans-Joachim Eckert, publicou uma declaração de 42 páginas onde dá por encerradas suspeitas e comunicou que irá continuar com os preparativos para 2018 e 2022. Afinal, segundo eles, tudo está bem encaminhado. O espanto surgiu horas depois dessa declaração, quando Michael Garcia, advogado americano que conduziu todo o processo de investigação ao lado da entidade, anunciou que as investigações dele foram distorcidas e que vai pedir um recurso, já que as suspeitas continuam. Na África do Sul, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, tomou um susto com o ocorrido. Eu acabei de ser informado sobre isso. Você é o primeiro que me fala desse potencial recurso do Sr. Garcia e me mostrou apenas aspas, então eu não sei do que se trata. Para ser eleita a sede da Copa de 2018, a Rússia bateu a Inglaterra na decisão, enquanto o Catar eliminou a Austrália, Japão e Coreia do Sul na escolha para 2022. Tem algo nebuloso aí. É verdade. Celso, muito obrigada. Boa noite. E é com você, Gabriel. O ex-jogador Pelé está internado desde ontem em um hospital de São Paulo. Ele passou por uma cirurgia para a retirada de pedras nos rins e passa bem. Pelé foi internado na noite de ontem após passar mal em Santos, no litoral paulista. Ele precisou ser encaminhado ao Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. Após a realização dos exames, Pelé foi submetido a um procedimento cirúrgico hoje pela manhã para a retirada de cálculos renais. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, o ex-jogador passa bem e não tem previsão de alta. Ele deve permanecer internado em observação. Morre aos 97 anos o poeta Manuel de Barros. O poeta estava internado há 2 semanas no Hospital Proncor, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele havia passado por uma cirurgia devido a uma obstrução intestinal. De acordo com o hospital, Manuel de Barros teve falência múltipla de órgãos. Nascido em Cuiabá, escreveu 18 livros de poesia, além de obras infantis e relatos autobiográficos. Ao longo de sua carreira, ganhou 2 prêmios Jabuti e o Prêmio Nacional de Literatura do Ministério da Cultura. O escritor deixa esposa e um filho. Vítimas e denunciantes de racismo, homofobia e estupros durante festas promovidas pela USP são ouvidas em audiência pública na Assembleia Legislativa.
Após 6 meses de tentativas, a audiência foi realizada na Assembleia Legislativa de São Paulo. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, o deputado Adriano Diogo, afirma que foi pressionado pela reitoria da Faculdade de Medicina da USP para não realizar a audiência. A faculdade tentou fazer de tudo, além de ligar para mim, me ficar pressionando, ligou para vários deputados, integrantes da comissão, para que a audiência não ocorresse. Esta vítima de racismo contou os abusos. Além de você ser agredida, de ser violentada, de ser impedida de entrar numa universidade, eu queria ressaltar que eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eu não estou aqui de brincadeira. Um homem branco entrou 10 minutos antes de mim, sem apresentação de carteirinha. Você está dizendo que isso é racismo? Você quer tirar o emprego de um homem do bem? Você sabia que essa pessoa que estava na portaria, ele tem uma família? Esse foi o cunho da comissão. Foram essas as perguntas que eles faziam para a gente. Esta outra estudante do 4º ano de medicina da faculdade disse que foi vítima de estupro enquanto estava desacordada. A testemunha principal, que foi a pessoa que me achou na barraca no momento do estupro, o relato dele, ele colocou que, enfim, eu estava totalmente desacordada, que ele teve dificuldade em me acordar. Isso, na época, ele não tinha falado para mim, ele não tinha falado do meu estado de consciência. A vítima conta ainda que foi coagida para não denunciar o caso. Mesmo assim, eu fui na delegacia fazer a denúncia no dia seguinte, fiz a denúncia e foi aberto o inquérito policial. E, nesse meio tempo, eu ouvia várias coisas, eu ia conversar com os meus colegas de turma, alguns que estavam na barraca e que, de certa forma, presenciaram ali o que tinha acontecido. Eles me falavam que eu tinha que esquecer aquilo, que eu tinha culpa no que tinha acontecido, que eu tinha bebido muito. Segundo a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, vítimas de 2002 já denunciaram abusos durante as festas promovidas pela USP. Em nota, a instituição informou que pretende criar em 40 dias um centro de defesa dos direitos humanos, com membros da diretoria da faculdade, especialistas e professores. O objetivo é apurar as denúncias e acolher as vítimas. No entanto, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia exige maiores providências. Nós vamos querer ouvir a universidade. A nota da universidade é patética, né? A direção da universidade tem que se manifestar, tem que depor. A representação dos alunos tem que se manifestar, por que ocorre isso, a direção da faculdade tem que dizer se isso vai continuar, a reitoria, que é presidida por um reitor médico, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão, tem que se posicionar, entendeu? É isso. A sociedade quer posições. E a produção do Jornal da Gazeta tentou contato com a atlética do Centro Acadêmico da Faculdade, mas ninguém quis se pronunciar sobre o assunto. Caixa Econômica Federal registra lucro líquido de quase 2 bilhões de reais no terceiro trimestre do ano. Entre julho e setembro, entraram nos cofres do banco, descontadas as despesas, 1 bilhão e 900 milhões de reais. 1% a mais em relação ao trimestre anterior e quase 2% a mais em relação igual do ano passado. No ano, o faturamento líquido da Caixa já passa dos 5 bilhões de reais. Dólar fecha o dia a R$ 2,59, o maior valor em 9 anos. Durante a tarde, a moeda chegou a ultrapassar a barreira dos R$ 2,60, mas recuou. No ano, a valorização da moeda americana é de mais de 10%. A alta, segundo especialistas, estaria relacionada com a indefinição do nome do futuro ministro da Fazenda no segundo mandato da presidente Dilma. Voltamos a falar da manifestação do MTST que tomou a Avenida Paulista. A avenida já está totalmente liberada para carros e ônibus. Os manifestantes que fecharam a avenida até alguns minutos atrás seguem agora pela Rua Augusta no sentido dos Jardins. A marcha começou na frente do vão livre do MASP. A polícia estima que o ato tenha entre 5 mil e 7 mil pessoas. Já o MTST fala em 12 mil manifestantes. A CET pede que os motoristas evitem a região. De acordo com o MTST, o protesto é uma resposta às manifestações da direita. Eles também pedem que a presidente Dilma Rousseff implemente as reformas prometidas na campanha.
A seguir, parentes dos estudantes desaparecidos no México iniciam 3 caravanas para cobrar autoridades. E a esterilização coletiva de mulheres na Índia. Polícia prende o médico que realizou as cirurgias que causaram a morte de 13 mulheres. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O receio que o Supremo Tribunal Federal perca o papel de contrapeso institucional e passe a cumprir e chancelar vontades do chefe do Executivo amplia a polêmica sobre o critério de escolha dos magistrados da mais alta corte do país. Hoje, eu entrevisto o juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, que é presidente da Associação Paulista dos Magistrados, APAMAGES. Agradeço muito sua presença, principalmente num momento como esse, em que há esse questionamento sobre o critério de indicação dos magistrados para o Supremo. O temor que o Supremo possa se converter numa corte bolivariana, como foi expresso pelo ministro Gilmar Mendes, é exagerado ou tem fundamento? Olha, eu particularmente acho exagerado. Eu penso que não há esse risco. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal os ministros que deram mostras em vários julgamentos, mas muitos, especialmente no caso do chamado mensalão, da independência com quem eles vêm agindo, com que eles vêm trabalhando no Supremo Tribunal. Então, eu particularmente achei exagerada, não vejo esse risco e o sistema segue o que a Constituição prevê. Nós estamos simplesmente, o partido que venceu, surgindo a vaga, indica o ministro no sistema constitucional. O tema é relevante, o debate passa a ser importante porque nas associações, a APAMAGES, a Associação Brasileira, há algum tempo nós já estamos discutindo a importância de se rever tanto o sistema de indicação, quanto também a discussão a respeito de prazos, de mandatos para os ministros do Supremo. Bom, é interessante o senhor falar na possibilidade dessa revisão, até porque em função mesmo desse critério é que se amplia essa polêmica. O presidente do Supremo, Lewandowski, ele chamou atenção exatamente para isso. Está na Constituição. Assim é. E a história tem mostrado que os magistrados mantêm a sua independência. Entretanto, eu faço um questionamento. Quando magistrados indicados pelo chefe do Executivo da época devem julgar uma questão que é de interesse do governo, esses magistrados não ficariam, do ponto de vista ético, moral, com um impedimento natural? Então, isso está essencialmente ligado também a uma discussão que coloca se o Supremo não deveria apenas se limitar a fazer o papel de corte constitucional. Isso diminuiria um pouco esse questionamento, porque hoje o Supremo julga questões até do dia a dia, não é? E isso não é bom para o Brasil, do nosso ponto de vista. O que acontece também é que o Supremo hoje, esse sistema de indicação que nós temos, é ele que tem que ser discutido, mas não neste contexto pós-eleitoral. É isso que eu acho que chama a atenção. Nós temos que discutir a forma de indicação como um todo, naquilo o que é melhor para o Brasil. Porque nós copiamos muito o modelo americano, que é esse modelo de indicação direta pelo presidente, e não nos perguntamos se isso deve ser assim para o Brasil, ou se foi bom durante um tempo, se não deveria agora ser questionado e mudado. Esse critério é republicano? Então, nós defendemos mudanças, né? Nós, na associação, defendemos mudanças. Nós achamos que não é o melhor, mas não porque o presidente da República é A ou B. Ah, sim. Não é essa a questão. Nós estamos colocando, e há projetos de emenda constitucional no Congresso que as associações estão defendendo, especialmente o que fixa prazo. Porque nós entendemos que o que não é bom para a República é a possibilidade de um ministro permanecer, por exemplo, na mais alta corte 25, 30 anos. É muito tempo para um país que se pretende republicano. O presidente da República tem uma limitação de 8 anos, com uma eleição, uma reeleição. O Congresso ele é renovado a cada 4 anos 30%, 40%. Na mais alta corte, nós precisamos discutir, sem paixões, mas discutindo aquilo que a gente quer de melhor,
se não seria o caso de também limitarmos. Em alguns países isso já acontece, 12 anos, talvez 16, 20 anos. Mais do que 20 eu acho muito, para exercer o papel mais importante no judiciário. Bom, e falando isso, o senhor me remete à questão daquela PEC que propõe a ampliação do limite de idade para aposentadoria compulsória, de 70 para 75 anos dos magistrados do Supremo Tribunal. Nesse caso, aí o tempo ficaria mais ampliado daquilo que já é. Muito Quer dizer mais. que eu posso entender que a Pamages é contra esse projeto de emenda constitucional? Sim, Maria. Todas as associações são contrárias. A AMB, que lidera as associações estaduais, a Associação Trabalhista, a ANAMATRA, e também a Associação dos Juízes Federais. E o argumento qual é? O principal argumento é esse: o tempo que um ministro pode ficar na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Dentro dessa ideia republicana, nós entendemos que isso não deve ser assim, deve haver uma limitação. Para a carreira também não é bom, porque a carreira da magistratura traz peculiaridades e nós devemos entender que num determinado instante também é momento do magistrado cessar suas atividades. E esse tempo hoje de 70 anos, nós entendemos que é um tempo bastante bom, bastante razoável. Temos defendido a manutenção dessa idade como idade para a aposentadoria compulsória. Eu quero retomar a questão dos critérios para a indicação. Em função da polêmica, né, são lembrados vários aspectos. Dentre os aspectos, e aí como o senhor bem lembrou, nós não estamos falando do presidente da República identificando, nós estamos falando em tese. A tese que define o critério. Sim. No Brasil, nós temos a reeleição. Portanto, um chefe do executivo pode ficar até 8 anos no poder. Pode fazer o sucessor. Então, esse sucessor também pode ser reeleito, fica mais 8, são 16 anos. Coincidentemente, é o caso, né, do momento atual. Não é o momento atual que está em questão, mas é o período de 16 anos de uma mesma corrente partidária, política, mantendo a chefia do chefe do executivo pelo voto livre dos brasileiros. Nenhum questionamento em relação a isso, mas em relação à indicação do magistrado. O tempo é longo e a corte poderá ficar, sim, em sua maioria, com nomes que foram indicados pelo chefe do executivo dessa mesma corrente político-partidária. A pergunta: a credibilidade do Supremo pode ser posta em dúvida em função desse critério, de todo esse tempo? O Supremo ficaria vulnerável por essa razão? Olha, eu tenho entendido que não, pela história do Supremo. Quer dizer, o que nós temos de Supremo até hoje me dá tranquilidade para dizer que os ministros do Supremo guardam sua independência. Mas também, em tese, sustentamos que há necessidade de mudar. Mas enquanto não muda, se algumas coisas se alterassem, como por exemplo, se o Senado, se o sistema não fosse meramente homologatório, já ajudaria. Quando a presidente ou o presidente indica um nome, seria bom que esse nome gerasse alguma discussão, que o Senado não se limitasse na sabatina simplesmente a homologar aquele nome. O Senado poderia também questionar, poderia até recusar, o que a nossa história republicana não permitiu acontecer até hoje. Então, ainda que com este modelo, se nós fôssemos um pouco mais criteriosos, também discutíssemos mais, não que algum desses não tivesse sido indicado, mas o debate seria bom. Que o Senado, que os senadores questionassem, seria importante também. Isso para não mudar o modelo, que é o que nós defendemos. Pois é, mas na questão do questionamento que nós já estamos assistindo agora, né? Como a presidente da República deve indicar brevemente um nome para o Supremo, há aí toda uma especulação, quem pode, quem deve, quem vai, quem não vai. Então, quando se apresenta um nome, num exemplo concreto do ministro da Justiça, há correntes partidárias que apoiam o chefe do Executivo, o presidente da República, que se opõe a essa indicação. E aí fica a indagação. O critério tem que ser dependente
da pressão político-partidária, de interesses da hora desses grupos partidários? Ou o critério tem a ver com a capacitação, com a lisura do escolhido? Isso é o que prega a Constituição e é isso que nós defendemos. Daí a necessidade de mudar. E por isso que nós somos também contrários a essa proposta de passar de 70 para 75 anos, porque isso não resolve. Até porque o que se está pretendendo nessa proposta simplesmente poderia transferir para daqui mais 4 anos, porque não há nenhuma garantia de que, por exemplo, o partido que está no poder não vai continuar daqui 4 anos. E aí daqui 4 anos, quando ele nomeasse, ficaríamos mais 5, não é verdade? Então... Eu entendi. E eu agradeço muito os seus esclarecimentos. Obrigado. Nesse momento em que tanto se fala e tanto se pensa sobre os critérios dessa indicação dos magistrados da mais alta corte do país. Obrigado. Uma boa noite, obrigado. Obrigado, boa noite. Estela. E o governo federal desiste de pedido de urgência para mudar lei que permite manobra fiscal. No exercício da presidência da República, Michel Temer enviou agora há pouco uma nova mensagem ao Congresso. No texto, o vice de Dilma Rousseff informa que o Poder Executivo desistiu da requisição anterior. A informação foi divulgada agora há pouco no blog do jornalista Josias de Souza. Homem que atropelou 15 pessoas na porta de um culto na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo, no último domingo, se entregou hoje à polícia. Como ele confessou o crime, a polícia vai pedir a sua prisão preventiva. 3 pessoas foram atropeladas e permanecem internadas em estado grave. O menino de 3 anos, que também estava no hospital, teve morte cerebral na manhã de hoje. Renan Bento da Silva, de 26 anos, se entregou nesta tarde aqui ao 39 Distrito Policial, que fica na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Ele estava acompanhado de seu advogado, prestou depoimento, mas foi liberado. Segundo a polícia, Renan vai responder em liberdade, mas foi indiciado por 2 crimes: tentativa de homicídio com dolo eventual e posse de drogas. Ele nega ter usado drogas, confessou que já, quando menor, já foi pego por envolvimento com drogas, né? E disse que a droga não era dele. Ele alega que não estava em alta velocidade. Ele disse que estava na velocidade menor. O laudo pericial apontou 118 km por hora. Uma das vítimas desse acidente, uma criança de 3 anos, teve a morte cerebral decretada nesta tarde pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Minha intenção não era essa, de machucar ninguém. Peço que a Deus conforte o coração das vítimas, da família do Cauãzinho. Índia prende e interroga o médico que realizou a esterilização coletiva que causou a morte de 13 mulheres. O cirurgião R.K. Gupta declarou à polícia que foi pressionado pelo governo para realizar a esterilização coletiva. Ele negou que tem operado em condições precárias de higiene e disse que medicamentos vencidos podem ter provocado as mortes. 14 das 60 mulheres hospitalizadas ainda estão internadas. Os programas de esterilização são frequentes na Índia e têm como objetivo conter o crescimento demográfico. A Índia tem mais de 1 bilhão de habitantes e é o 2º país mais populoso do planeta, depois da China. Parentes dos estudantes que desapareceram no México iniciam 3 caravanas para exigir das autoridades notícias sobre os jovens. As caravanas saem de vários pontos do país e vão percorrer 7 estados durante uma semana. Os protestos têm se tornado cada vez maiores. Os 3 grupos vão se encontrar na Cidade do México no dia 20, data da Revolução Mexicana. Em mais um dia de protestos, manifestantes incendiaram o Congresso do Estado de Guerreiro e alguns veículos. As famílias exigem provas das informações divulgadas pela promotoria na semana passada. Traficantes presos declararam que os 43 jovens teriam sido assassinados e seus corpos incinerados e jogados em um rio depois de terem sido baleados por policiais. O massacre teria sido ordenado pelo ex-prefeito de Iguala, José Luis Abarca. Ele já está preso. Organização Médicos Sem Fronteiras vai começar a fazer testes clínicos de vacinas contra o ebola.
3 potenciais vacinas serão testadas já em dezembro em centros dirigidos pelos Médicos Sem Fronteiras. Centenas de doses serão aplicadas em voluntários em Guiné e na Libéria. Os primeiros resultados dos testes devem sair em fevereiro. O surto de ebola já infectou 13 mil pessoas e matou mais de 5 mil, quase todas na África Ocidental. No Mali, mais de 90 pessoas, incluindo soldados das Forças de Paz da ONU, foram colocadas em quarentena depois da confirmação de 4 casos da doença. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Daqui a pouco eu volto com mais notícias do Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma boa noite para você. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. Confira tudo sobre a Semana de Moda em São Paulo no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.